Este é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou o Leandro Ramos. Se você está chegando agora, o Juridicast é produzido pela Javali, especialista em marketing e business development para o mercado jurídico. Entrando no tema do nosso episódio, o mercado imobiliário no Brasil vem passando por profundas transformações, com novas demandas, desafios e também grandes oportunidades para quem atua ou quer atuar na área. Para falar sobre esse cenário, eu recebo hoje o Alexandre Junqueira Gomide, vice-presidente do Ibradim e sócio do Junqueira Gomide Advogados. Vamos conversar sobre tendências, caminhos para novos advogados e o que esperar do futuro desse segmento tão estratégico. Alexandre, seja bem-vindo ao Juridicast. Olá, Leandro. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação conversar com os amigos do Juridicast. Muito bom tê-lo aqui com a gente, Alexandre. E para entrarmos aqui no nosso tema, como que você enxerga a evolução do mercado do direito imobiliário nos últimos anos, né? O que mudou de forma mais significativa? Bom, Leandro, a evolução do direito imobiliário acompanha, claro, a evolução do mercado imobiliário, né? Tá bem? E o que eu posso dizer é que até os anos 90, né, era um mercado ainda muito incipiente, porque, em primeiro lugar, a forma do crédito imobiliário, né, a concessão do crédito imobiliário, ela era muito focada na hipoteca, e desde a década, nesse período, década de 70, 80, 90, a execução da hipoteca, em caso, né, o sujeito vai lá no banco, busca crédito, deixa de realizar o pagamento ali das parcelas para a instituição financeira, a hipoteca era a modalidade de garantia, e a execução hipotecária, ela era muito morosa, muito demorada. Então, os bancos, as instituições financeiras não tinham interesse em conceder crédito para o mercado imobiliário. Com o passar dos anos, né, depois dos anos 90, a gente passou a ter um marco regulatório um pouco melhor no direito imobiliário. Iniciando até mesmo com o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Em 1997, nós tivemos uma lei muito importante, que é a Lei 9.514, que, em primeiro lugar, ela instituiu, né, o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, que antes ele era lastreado somente no SFH, Sistema Financeiro Habitacional, e, portanto, o crédito ele era conferido ali pelo BNH. E com a SFI, instituições privadas também passaram a conferir maior crédito para aquisição dos imóveis. Só que a gente precisava de uma garantia maior. E a hipoteca ela foi substituída pela alienação fiduciária, que é uma forma de execução, é uma forma de garantia cuja execução é extrajudicial, muito mais célere, e se a gente buscar os gráficos, né, a partir aí do início dos anos 2000, principalmente, porque a lei 9.514 ela é de 1997, então ela levou alguns anos para que ela pudesse engrenar, mas a partir dos anos 2000, o crédito imobiliário ele cresceu muito e o mercado imobiliário, portanto, acompanhou. E depois a gente passou, né, a ter mais uma série de leis, a Lei 4.591, que é a Lei de Incorporação, ela é de 1964, mas ela teve uma série de alterações recentes, tá? Uma que a gente teve mais recente, talvez há quase 10 anos, foi com uma crise muito forte que a gente teve no mercado imobiliário, uma crise mundial, mas que atingiu forte... Estrutural também, né? Exatamente, atingiu o Brasil e atingiu o mercado imobiliário. E a gente passou, né, a gente tem esse problema com a taxa de juros, né, o investidor ele verifica, bom, taxa de juros agora está muito alto, eu posso seguir para outro tipo de investimento, talvez não o imobiliário. E aí a gente teve muitas desistências de aquisições de imóveis. Então o investidor comprava lá 10 unidades, simplesmente percebia que o mercado imobiliário não estava crescendo e aí passou a buscar outras formas de investimento. E a lei do distrato, chamada de lei do distrato, ela conferiu uma maior segurança jurídica. Hoje, resumindo aqui, o que eu posso dizer a gente não tem um marco regulatório, digamos, imobiliário perfeito, adequado, mas uma legislação que confere, sim, certa segurança jurídica. Muitas vezes a interpretação dela é que não é a mais adequada, mas a gente tem, sim, uma lei que permite a evolução e o crescimento desse mercado imobiliário. Muito bem, Alexandre, você trouxe aqui uma perspectiva histórica bem interessante, né, que foi mostrando a evolução da legislação andando em paralelo com a evolução econômica até do país, né? E aí, trazendo para o momento atual, quais áreas do direito, né, dentro do mercado imobiliário estão mais aquecidas hoje? O direito, esse nome, né, direito imobiliário, talvez seja uma terminologia até um pouco mais recente, né? Mas é importante a gente entender que ela é muito
muito ampla. Quem advoga no direito imobiliário, por exemplo, você tem questões que tratam sobre direito ambiental. Então você tem advogados que trabalham com direito imobiliário, mas exclusivamente no direito ambiental. Da mesma forma, você tem advogados que são especialistas em tributos relacionados à questão imobiliária. Tá. Direito societário também, você tem muitos advogados que são especializados em direito societário, mas voltados à estruturação de operações imobiliárias, né? Aqui é a minha especialidade, talvez seja muito no contencioso imobiliário. Eu também atuo assim num consultivo imobiliário, mas muito em litígios que envolvem questões relacionadas ao direito imobiliário, né? Então, assim, para quem atua com o direito imobiliário, eu acho que você tem muitas frentes de atuação. Então, eu tenho alguns colegas que se dizem também especializados em direito imobiliário, assim como eu, mas que estão numa vertente, por exemplo, que envolve direito público, por exemplo, né? Olha só. O direito tributário, o direito societário, o direito ambiental, mercado de capitais também. Então, assim, o direito imobiliário, ele é, digamos, um grande, talvez um novo ramo do direito, né? Bastante amplo, mas que ainda assim é possível você ter um certo aprofundamento em cada uma das áreas. Claro que o profissional ele precisa ter um conhecimento um pouco geral de tudo. Eu tenho um pouco de conhecimento societário, tributário, mas eu gosto mesmo de trabalhar em questões que versem sobre os litígios imobiliários. E aí, aproveitando essa sua resposta, Alexandre, para quem está começando agora na advocacia, dentro do direito imobiliário, qual o caminho melhor para se desenvolver? Ótima pergunta, Leandro. Assim, a gente está vivendo um momento que eu considero muito preocupante, que é a questão relacionada ao novo profissional do direito, que quer muitas vezes se colocar como uma autoridade especialista num determinado assunto. E acompanhando aqui as redes sociais, a gente vê assim jovens advogados, muito jovens, então profissionais que têm aí 4, 5 anos, já se declarando altamente especializados e convidando terceiros para realizarem os cursos que esses jovens profissionais produzem, vendendo um conteúdo jurídico, mas sobre uma coisa que muitas vezes esses profissionais eles não detêm pleno conhecimento. Na advocacia em geral, né, o que a gente pode dizer é que para você se tornar um bom profissional, isso leva muitos anos, né? Eu me formei em 2006, então estou quase chegando aqui a 20 anos de formado e ainda me considero meio que um jovem advogado em formação ainda. Tá. Isso porque você é professor também, né? Tem mestrado, doutorado, né? Exatamente. Eu ainda assim me considero alguém que estou evoluindo, estou aprendendo. Então, assim, no início de carreira, para quem está começando, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação menor em ganhar dinheiro, em ter sucesso, mas tem uma preocupação maior no ponto de vista acadêmico, né? De estudar, de fazer bons estágios, ou para quem está trabalhando no escritório de advocacia, ter experiência, né? Buscar justamente isso, buscar experiência. Agora, reconheço também que muitos dos advogados no Brasil são profissionais autônomos. Eu me formo e eu abro um escritório de advocacia e eu quero me declarar especializado em direito imobiliário porque eu estou fazendo, por exemplo, uma pós. Você ainda não é um advogado especializado em direito imobiliário e nem vai ser logo depois que você finaliza a sua pós-graduação. Mas você vai ter maiores conhecimentos. E aí, eu acho que é iniciar com as questões mais simples mesmo, questões relacionadas à locação, à doação de imóveis, compra e venda de imóveis, e só nesse tipo de negócio jurídico, né, você já vai ter um bom volume de trabalho, né? Fazer administração patrimonial para uma determinada família, que tem lá 4, 5, 10 imóveis, né? De fazer a gestão, auxiliar na compra e venda, isso já vai conferir para você, talvez assim, para quem quer começar, bons honorários para você se manter, mas sempre, né? Pensando em evoluir, não deixem de estudar. E aí depois as operações elas começam a ficar um pouco mais complexas, né? E aí envolve também uma questão, por exemplo, de uma estruturação imobiliária um pouco mais complexa. Mas para quem está começando, o mais importante sempre é obter experiência e se preparar estudando. E depois, assim, se você é um advogado, presta um serviço bom, se você, depois de formado, prosseguir estudando, depois de 10 anos,
você automaticamente vai estar se destacando no mercado. Então eu me preocuparia menos em uma questão assim de posicionamento, de autoridade. Exato, de autoridade, que isso vem com o tempo, né? E mais uma questão de preparação. Eu me formei em 2006, 2007 eu estava fazendo mestrado, voltei para o Brasil, fiz outro mestrado e depois fiz doutorado. Eu fiquei, depois da graduação, 12 anos estudando, mais ou menos, né? Concluí isso em, acho que 2023, e não pretendo parar. Né? Isso é importante. E aí, baseado nessa tua resposta, Alexandre, no seu entendimento, quais são os maiores erros que você vê quem quer atuar com direito imobiliário cometer? É uma ótima pergunta, de novo, Leandro, pelo seguinte, né? A nossa profissão, assim como qualquer tipo de profissão, precisamos pensar que nós temos responsabilidades e, eventualmente, a prestação de um serviço jurídico inadequado pode, inclusive, gerar um direito de dano, né? Tá. De reparar esse dano. Então, é muito importante, quando você se autodeclara um especialista em uma determinada questão, você verificar se você efetivamente consegue exercer aquilo que você está divulgando, aquilo que você está se propondo, né? Então, se eventualmente eu tô numa festa familiar, me declaro lá como especializado em direito imobiliário, e aí depois um primo, um parente, alguém escuta e vem com uma operação imobiliária que possui uma certa complexidade, e pergunta se você pode auxiliar. Se você não tiver realmente preparado, acho que você tem que ter a humildade de dizer, olha, obrigado, mas nesse momento eu ainda não estou preparado para esse tipo de negócio. Eu sou advogado imobiliário, mas eu ainda estou lidando com questões mais simples. Ou, eventualmente, se você perceber que você não vai ter essa capacidade, que você possa ter parcerias com outros profissionais para que sempre que um cliente vá te solicitar um serviço, você tem que estar absolutamente seguro que você consegue prestar o serviço. Então, eu acho isso. Eu acho que talvez os maiores erros de quem atua com direito imobiliário é daquele profissional que gosta da área, quer trabalhar com direito imobiliário, mas já se autodeclara um especialista. E aí depois, eventualmente, se vem uma demanda que você não consiga atender, naturalmente, o tiro sai pela culatra, né? Então, a minha sugestão é justamente você só declarar que você exerce aquela função se você realmente estiver preparado para isso. Você trouxe um ponto interessante aqui, Alexandre, né, que ao mesmo tempo parece um paradoxo, eu queria explorar um pouco mais. Eu imagino um advogado que se formou, enfim, né, em direito, e aí ele quer trabalhar com direito imobiliário, ele vai lá e faz alguma especialização em direito imobiliário. Por um lado, ele agora, né, se ele terminou a especialização, do ponto de vista acadêmico, ele é um especialista. Mas você está trazendo uma provocação aqui, que eu acho bem importante, que é só a especialização, sem uma bagagem prática, não necessariamente faz um profissional ser especialista, né? E aí como é que sai dessa possível contradição? Porque, por outro lado, para ele ter experiência, ele precisa ser especialista, mas para ele ser especialista, ele precisa ter experiência, né? Exatamente. É claro que um curso de pós-graduação em direito imobiliário é muito recomendado, né, para quem quer se tornar um especialista em direito imobiliário. Eu mesmo sou coordenador de uma pós-graduação que, para muitos, para mim também talvez seja a melhor do Brasil, embora seja situada no Recife, mas o Instituto do Smart Moutinho me confere a liberdade de eu escolher professor de qualquer lugar do país para dar aula lá. Tá bem. E então é uma pós-graduação que a gente trata com muito carinho e sempre tenta lidar a teoria com a prática. Mas eu sempre digo isso para os alunos. Você vem aqui, você vai aprender muita questão, você vai trabalhar com os melhores especialistas, só que você ainda não vai estar absolutamente preparado. Então eu vou tentar dar um exemplo. Na última semana agora, o professor Marcos Sais, que é um dos maiores advogados de direito ambiental, que trabalha muito, portanto, com direito imobiliário do país, ele foi dar aula pra gente, lá pra nossa turma, e a aula dele foi maravilhosa. Então ele expôs questões teóricas e ele na prática tentou mostrar qual seria o papel. Agora, o advogado que está ali na sala de aula não está dentro do escritório dele exercendo aquela função. Então, realmente, assim, a parte acadêmica ela é indispensável, ainda mais para mim, né, que eu fiquei muito tempo estudando, então é indispensável, mas
também é indispensável você ter a vivência prática, você trabalhar naquela questão. Vou dar um exemplo, o contrato Build-Suit, que é um contrato, foi o que eu estudei. Fiz um mestrado sobre Build-Suit. Depois que eu escrevi sobre Build-Suit, eu comecei a trabalhar na prática com esse tipo de contrato. E nem todos os problemas que os meus clientes traziam, eu, de fato, consegui enfrentar na minha dissertação, porque a criatividade ali dos empresários, muitas vezes, criam situações que a gente não consegue pensar, né? E isso só vem realmente com a prática, né? Que é indispensável. E aí, aproveitando essa questão da prática, né, e olhando para uma questão mercadológica, que tipos de negócios ou operações, Alexandre, tem gerado hoje mais demanda para os advogados da área do direito imobiliário? Assim, Leandro, além dos tradicionais negócios jurídicos, né, que a gente está acostumado a auxiliar, então, contrato de locação residencial, Tá. contrato de locação comercial, auxiliar assim numa compra e venda de um imóvel também residencial, imóvel comercial, ou naquelas situações familiares também, né, de doação, ou mesmo de planejamento patrimonial das famílias, né, você tem outras operações que também vem crescendo muito. Então, uma modalidade de contrato que hoje ela é muito recorrente é a permuta, que é realizada entre um dono de um terreno e um incorporador. Então, antes, acho que no passado, até, sei lá, 2010, era muito comum o incorporador ele ter caixa para comprar o terreno, porque a abundância talvez dos terrenos fosse maiores. Ele localizava um determinado terreno e fazia uma proposta financeira para comprar aquele imóvel. Hoje, com a escassez do terreno, você tem muito incorporador que busca 5, 6, 7, 8, 15, 20, 30 casas, por exemplo, ou ainda 5 casas com mais 2, 3 galpões, faz a formação ali de um terreno, mas não oferece comprar, mas oferece a permuta. Ou seja, procura esses proprietários e vai oferecer a eles, permuta é a troca, né? Vai substituir, olha, ao invés de vocês ficarem com esses imóveis, que são imóveis mais antigos, por que vocês não substituem por uma área maior num futuro empreendimento que vai trazer uma valorização? Então, a atuação do advogado, ela é imprescindível, desde as tratativas até a formalização desses negócios jurídicos. Você tem novas e mais operações imobiliárias complexas, também como o sale and leaseback também, que é uma operação onde o proprietário do imóvel, né, vende por exemplo, pode ser para um investidor, para que ele possa obter caixa, mas esse investidor ele se torna locador agora daquele imóvel. Isso aconteceu muito também ali nos anos entre 2005 a 2010, eu me lembro, com agências bancárias do Bradesco. O Bradesco era proprietário, ele fazia leilão das agências bancárias, das suas agências, porque ele queria vender, não queria mais se tornar proprietário do imóvel, mas ele queria continuar ocupando o imóvel. E quem comprava tinha o Bradesco como inquilino por muitos anos, né? Então, permuta, sale and leaseback, contrato Build-Suit também é um contrato hoje ganham muita expressividade. Por quê? Porque as empresas, ao contrário, né, dos nossos pais ali, né, Leandro, gostavam de ostentar a propriedade, né? Propriedade, ostentar. As empresas, era muito comum a gente ver, tem sede própria. Por quê? Porque aquilo chamava atenção de, olha, essa empresa, essa pequena loja. Era um sinônimo de credibilidade, né? Nossa, esses caras têm sede própria, eles não alugam, eles têm a sede própria. Hoje em dia, quem tem uma fábrica, por exemplo, não quer comprar um terreno no interior, sei lá, de um determinado... No interior, falamos de Recife, vou falar de Pernambuco. Não quer comprar um imóvel no interior do Pernambuco para construir a sua fábrica. É mais fácil para essa empresa que alguém construa a sua fábrica sob medida e ele vai realizar o pagamento de uma remuneração mensal, que é diferente de um aluguel. Então, alguém constrói para mim sob medida e depois eu me torno inquilino. Então, essas novas operações imobiliárias têm gerado muita demanda para os advogados, mas, de novo, né, que talvez não seja para o advogado no início de carreira. São operações um pouco mais complexas que envolvem questões de direito societário, direito tributário e questões contratuais também mais complexas.
finanças. E aí, aproveitando, Alexandre, a nossa discussão aqui, eu gostaria de ampliar um pouco para uma visão mais macroeconômica, né? Nos últimos anos, a gente experimentou aqui no Brasil uma alta expressiva dos juros, né? E aí a pergunta é, que tipo de impacto esse aumento dos juros trouxe para o mercado imobiliário, né? E para a atuação dos advogados dessa área? Essa questão da alta dos juros, ela, de fato, ela tem uma importância, assim, para o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário, ele não é só para imóveis residenciais, então para compra da casa própria, né? Embora também para isso possa ter algum tipo de influência, porque com a elevação dos juros, o financiamento habitacional ele tende a ficar mais caro, né? E mais difícil. Mas a alta dos juros ela tem um impacto muito grande para o mercado imobiliário, justamente porque você tem empresas, grupos empresariais que monitoram os investimentos, inclusive investimentos estrangeiros. Se a taxa de juros, muitas vezes aqui dentro do Brasil, ela está muito elevada, é possível que esse investidor fale, olha, por que eu vou hoje em dia investir no mercado imobiliário, né? Fazer aquisição, por exemplo, de uma laje empresarial ou de um determinado imóvel, se a locação paga, sei lá, no máximo aí 8, 9% sobre o valor ali do imóvel, 8, 9% ao ano, né? Ou seja, 0,5%, 0,6% mais ou menos ao mês, se você tem um investimento hoje, por exemplo, você está pegando aqui alguns investimentos de tesouro direto mesmo, que pagava lá o IPCA mais 7%, rendia isso mais de 1% ao mês. Então, é possível que em situações como essa, o investidor fale, olha, agora não é o momento de investir em imóveis. Então, hoje nós estamos no momento de a taxa de juros elevada, e aí o mercado imobiliário sente um pouco isso. Quando a taxa de juros, ela começa a cair e os investimentos mobiliários, né, passam a ser menos interessantes, a tendência dos investidores é voltar a adquirir imóvel. Alexandre, aproveitando ainda essa discussão mercadológica, né, o que diferencia hoje um advogado de direito imobiliário mediano de um advogado que realmente se torne referência na área? Acho que não só questão de preparação, de estudo, mas de experiência, né? Tá. Então, quando você pode ser um jovem brilhante, muito inteligente, que teve as melhores notas, só que logo de cara podem te colocar numa situação que você nunca teve aquela vivência. E uma questão que eu tenho percebido nos últimos anos, que eu aprendi faz pouco tempo, que nós advogados imobiliários, nós somos advogados, eu nunca quero entrar na questão negocial, né? Eu sempre parto do seguinte pressuposto, né? Bom, o meu cliente, o outro contratante, eles já estão discutindo as tratativas comerciais há muito tempo. Eles chegam para mim com a coisa meio pronta. Olha, nós alinhamos isso, você pode redigir o contrato? E isso era o que eu sempre desejava, né? Só que cada vez mais a gente percebe que o meu cliente ele quer que eu esteja na mesa de negociações. Na parte negocial. Na parte negocial. Que não é jurídica necessariamente, né? Inclusive, ele quer que eu auxilie ele na tomada de algumas decisões. Olha só. Eu não tô preparado para isso, nunca estudei essa questão mais negocial, mas com o passar dos anos, e estando cada vez mais nessas mesas de negociação, eu posso dizer para o meu cliente, olha, por que a gente não tenta isso? Porque num outro caso que eu já tive, a gente conferiu isso para outra parte e ela gostou. Então, hoje o meu cliente, logo depois que, por exemplo, ele encontra um terreno que seja apto para ele fazer uma incorporação imobiliária, quando ele começa a negociar com o dono daquela área ou com os donos, ele já quer que eu esteja ali presente. Então eu vou trabalhar muito na questão negocial, aí depois a gente fechou a questão negocial, aí eu entro na parte contratual e depois, eventualmente, se na execução desse contrato tem algum litígio, eu também vou assessorar o cliente no contencioso, né? Mas eu acho isso, que o que diferencia o advogado de um advogado, como vocês colocaram aqui, mediano, de alguém que seja referência, talvez seja isso, essa opção que você confere ao seu cliente de participar não apenas na questão jurídica, mas também de auxiliar um pouco na questão negocial. Bem interessante. Alexandre, nosso papo tá bom, mas a gente vai caminhando aqui pro final do episódio e como uma pergunta final, se você estivesse começando hoje a sua carreira no direito imobiliário, onde você apostaria as suas fichas? Leandro, eu me formei em 2006 e aí eu já fui fazer mestrado em Portugal. Morei fora do país, voltei para o Brasil, trabalhei em alguns escritórios e
abri meu escritório já tem quase 14 anos. O que eu teria feito é ter tido mais paciência para trabalhar e ter uma prática maior. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nesses 14 anos de escritório que eu tive, e eu ganhei uma prática muito grande, eu acho que os meus primeiros anos teriam sido muito mais aproveitados caso eu estivesse ao lado de outros advogados de referência. Então eu ali no início já imaginava que eu ia abrir meu escritório, que as coisas iam dar certo, e foi muito difícil, um início muito difícil, e eu percebo que se eu tivesse atuado em outros escritórios, vivenciado mais a prática em outros escritórios, buscado outras experiências, no momento mais oportuno eu teria também aberto o meu escritório, e eu acho que o meu caminho seria um pouco mais fácil. Então eu me preocuparei em ter menos pressa, que eu já tive muita pressa. E hoje eu tô com 41 anos. 41 anos é um menino ainda, né? Ainda é jovem. Eu, com 25 já achava que eu tinha que ganhar o mundo, né? E isso, claro, com um pouco de maturidade, a gente vai corrigindo alguns erros do passado. Mas para o jovem advogado, eu diria isso, iniciar uma preparação sem pressa, dê tempo ao tempo, estude, tenha vivência em outros escritórios, obtenha a prática, que aí sim você vai se formar um bom profissional. Muito bom, Alexandre. Eu agradeço aí imensamente por você compartilhar sua visão sobre a evolução e as oportunidades no mercado do direito imobiliário. Muito obrigado, Leandro. Foi um prazer esse bate-papo com você e fico à disposição de todos que nos escutam. Obrigado. E você, ouvinte, se gostou desse episódio, compartilhe com colegas e parceiros que possam se interessar pelo tema. Isso nos ajuda a levar o Juridicast a mais profissionais do mercado jurídico. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com mais um episódio. Até lá!